Boa noite a todos presentes aqui no Chico Xavier e boa noite aos nossos amigos que nos acompanham através do Facebook. Depois de um período de ausência, nós estamos retomando as atividades e hoje nós vamos fazer a nossa palestra desse mês de julho e ela tem como tema ser feliz. Um tema muito sugestivo, porém envolve uma certa complexidade, porque todos nós sabemos que a felicidade é algo que ainda está muito distante da nossa compreensão. Mas vamos tentar falar de uma maneira bem objetiva e termos, ao final desta palestra, uma ideia daquilo que seja essa felicidade, que é a busca incessante de todos nós. Tem um grande escritor, poeta, santista, Dr. Augusto de Carvalho. Ele diz que a felicidade está onde a pomos, mas nós nunca a pomos aonde estamos. É como se a felicidade fosse o fruto de uma árvore, um fruto belo, precioso, mas que nós vislumbrássemos, mas não tivéssemos como colher ou pegar este fruto. Assim a gente trata a felicidade. E por que ela é tão complexa e tão difícil de ser entendida, mesmo sendo tão democrática? Não é? Porque a felicidade, ela pode estar no coração ou na consciência de qualquer pessoa, independente da sua condição social, sua condição financeira, sua nacionalidade, sua religião, enfim. Então, todos nós devemos entender como sendo a felicidade uma conquista, uma busca incessante que faz parte da trajetória da vida de todos nós. Mas Jesus, ele usou de uma expressão que ainda paira na consciência de determinadas religiões, essa grande dúvida quando ele diz: a felicidade não é deste mundo. Dá a entender que a gente precisa morrer e ir para um outro mundo, e nesse outro mundo nós encontrarmos essa felicidade. Ele não quis dizer isso. Quando Jesus comentava com os seus amigos na entrada do templo naquela época, ele foi questionado por um daqueles juízes chamado Hanã, e que perguntava a ele, de forma até grosseira e insidiosa, o que é que ele fazia ali, diante daquela multidão, que o atendia de maneira tão objetiva, tão interativa. E ele disse: eu vim implantar o reino de Deus aqui na terra. Então eu vim implantar um reino. E aí ele pergunta: que reino é esse? Aí ele responde dizendo que esse reino é obra divina no coração dos homens. Agora eu posso entender o que verdadeiramente Jesus queria dizer e o que hoje a gente pode entender. Ora, ele se referiu a coração porque na época ele não podia dizer consciência, mas ele veio implantar todo o seu conhecimento na consciência de cada um de nós. Só que a consciência, como uma realidade da nossa individualidade, é uma condição de cada um. O mestre, ele ensina, o professor, ele cumpre com a sua tarefa de ser, pedagogicamente, aquele que vai nos ensinar. Mas ninguém dá a ele a certeza de que todos vão aprender. Cada um vai aprender do seu modo, pelo conteúdo que tem, pelas bases que possui, pelo interesse. Enfim, um conjunto de fatores faz com que o aluno tenha um desenvolvimento naquela matéria, naquela disciplina que foi ensinada. Então, eu agora também entendo que Jesus nos trouxe todas essas informações através do Evangelho, dentre elas, a mais brilhante, a mais importante de todas, podemos dizer, aquela que sintetizou todo o seu trabalho, que foi o Sermão da Montanha, principalmente na parte que se refere às bem-aventuranças. Então, esse reino que ele pregou e prega e que nos ensina, falando dessa consciência, é exatamente essa individualidade que
somos cada um de nós. Então, a felicidade, ela é uma prerrogativa, uma condição de cada um. Uma determinada coisa que pode me fazer feliz, pode fazer o outro infeliz. Tudo depende da maneira como você vê. E esse reino que ele disse implantar na consciência de cada um de nós, é exatamente dentro de cada um. É o conhecer-se a si mesmo, porque nós estamos aqui nessa proposta de vida transitória para nos assenhorarmos, para nos conhecermos. Temos família, temos profissão, nacionalidade, religião, mas tudo isso se resume em atributos necessários para o nosso processo evolutivo. Então, para sermos felizes, é preciso buscarmos a felicidade dentro de nós. Jamais procure ela fora, porque ela não tem nada para lhe oferecer, a não ser momentos. E esses momentos nem sempre são tão duráveis e são tão verdadeiros. A doutrina espírita, ela nos fornece um material fantástico para nos dar um sentido do que seja a felicidade, ou essa felicidade que nós buscamos. Porque, por ser uma doutrina reencarnacionista, ela nos dá a certeza de que não vamos morrer, não morremos, e nem a vida se resume ao pequeno espaço entre o berço e o túmulo. Que a vida é um contínuo, e todos nós estamos, ao longo dessa jornada, que nos é proposta pela divina sabedoria de Deus, entre idas e vindas, cada um buscando o sentido da felicidade através das experiências vividas. Então, jamais poderemos ter a felicidade como um projeto pronto. E aqui nós vamos ver exatamente o porquê. Algumas pessoas conseguem ser felizes, ou temporariamente felizes, contanto outros conseguem com tão pouco. Então, na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, como sempre, muito brilhante nas suas perguntas, ele se referindo àqueles médios que ali trabalhavam, ele faz a seguinte indagação: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Olha a pergunta. Quer dizer, nós podemos gozar de uma completa felicidade aqui na Terra? E eles respondem de forma bem objetiva: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então vamos traduzir isso da seguinte maneira: o nosso planeta, o planeta Terra, ele é um planeta que se resume em 3 aspectos que são fundamentais. É um planeta escola, como eu falei agora há pouco. Aqui nós temos que aprender. E o que é que eu preciso aprender aqui? A me conhecer, a me amar, a me assenhorar-me e construir dentro de mim essa felicidade, esse reino que ele tanto pregou. Porque como é que eu posso transmitir, doar ou ceder algo que eu não possuo? Se eu sou uma pessoa do bem, é preciso que eu traga dentro de mim a essência do bem. Se eu amo, é preciso entender que eu trago dentro de mim a essência do amor. Da mesma maneira, se verificarmos em sentido contrário, uma pessoa que odeia é porque ela traz a essência do ódio dentro dela. Então, o que eu preciso aqui, nessa minha experiência, é encontrar os conteúdos através das informações, das lições, para que eu possa ter o conhecimento necessário para não mais me submeter ao sofrimento que tem sido tão comum na vida de todos nós. Por isso que as 4 verdades, as 4 grandes verdades do budismo diz que, primeiro, o sofrimento existe. Nenhum de nós, por sermos um espírito encarnado, vivendo a experiência que estamos vivendo, nos submetendo às provas e às reparações, nenhum de nós está livre de passar, ou está ausente da condição de passar pelo sofrimento. Mas o sofrimento, ele vai depender muito da maneira como cada um de nós o entende. Por quê? Porque quando ele disse,
o próprio Buda, que o sofrimento existe de maneira democrática para todo ser aqui encarnado, independente da sua condição religiosa, social, econômica, seja ela qual for. E aí a segunda condição, ou a segunda grande verdade do budismo é que o sofrimento é decorrente da ignorância, ou seja, a falta do conhecimento. Então, todas as vezes que você olhar, como nós vemos lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque terão rei. O que significa o pobre de espírito? É a pessoa humilde. Uma pessoa humilde, ela entende tudo dentro do parâmetro ou das medidas voltadas para a própria compreensão pela humildade. O humus vem de terra, a terra vem de começo, vem de essência. Então, se você é humilde, você tem, pelo menos, que entender o porquê está sofrendo. Jamais se revoltar diante de uma coisa tão evidente e tão necessária em minha vida. Por isso que eu sempre digo, se existe um momento que Deus poderia estar ausente de nossa vida, é quando estamos revoltados. É quando fechamos todas as portas para qualquer entendimento. Terceira condição, ou a terceira grande verdade do budismo, ele diz que o sofrimento pode acabar. E o sofrimento acaba no momento que acaba a ignorância. A partir do instante que eu entender o que está acontecendo na minha vida e o porquê está acontecendo, esse problema ele já encontra uma solução, pelo sentido da compreensão. Não há mais revolta, não há mais dúvida, não há mais conflito. Mas ele diz o seguinte, que para que tudo isso seja uma conquista de nós, é preciso a iluminação que ele chamou de nirvana. O que seria essa iluminação? A felicidade absoluta. Ou seja, uma felicidade que não atende mais a nenhuma condição, ou seja, a felicidade incondicional. Ela não está mais agregada a nada que possa ser motivo para tirarmos desse processo de felicidade, ou sermos felizes. Por quê? Porque a incondicionalidade é sinônimo do absolutismo. Eu sou feliz independente do que venha acontecer. Por isso que eu sempre digo, Jesus, por ter passado por tudo o que passou, jamais, em nenhum momento, ele foi infeliz. Ele não poderia nunca ser infeliz. Por quê? Porque ele não era ignorante, ele conhecia tudo. E, consequentemente, nos dando como prova, como sempre fez, não só teórica, mas sobretudo prática, de como nós devemos suportar as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, a ponto de dizer que cada um que carregasse a sua cruz. E ele comerás, mais adiante ele diz, comerás com o suor do teu próprio rosto, o pão com o suor do teu próprio rosto. Então, cada um vivendo a sua própria realidade. Então, como nós estamos aqui, no mundo onde as provas e as reparações são as principais prerrogativas da nossa experiência atual, então todos nós temos que entender o porquê da nossa, muitas vezes, do nosso sofrimento. Então, outra condição do planeta nosso é um planeta hospital. Por isso que ele disse, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. E onde é que está essa doença? Será que ela é apenas aquela que nós vemos ou sentimos no corpo físico? A doença está na alma. Nós somos doentes porque nós somos imaturos. Porque a doença não é outra coisa senão um estado de desarmonia, de desequilíbrio. Nenhum de nós vive em plena harmonia aqui na Terra. Por isso que o próprio Emmanuel disse, de uma maneira muito objetiva, que a doença, que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Eu estando em harmonia, eu estou saudável. Existem pessoas que têm doença e não se sentem doentes. Já existem pessoas que aparentemente não têm e se sentem. Então isso depende de cada um, como cada um vê e vive a sua própria experiência. Então, nós também temos que entender que a Terra é um planeta presídio. Você vai dizer, presídio? Sim. Todos nós aqui estamos presos a uma condição.
que é este corpo que nos limita. O nosso cérebro é exatamente, segundo disse no Dr. Nobuo Fakuri, é o gabinete da mente. Ou seja, tudo que nós fazemos e nos propomos aqui de maneira consciente só pode ser processado através dos 5 sentidos naturais, que são a visão, o olfato, o tato e o paladar e, consequentemente, a audição. Então, para que nós possamos compreender qualquer coisa desse mundo, temos que nos submeter a essa limitação, que nada mais é do que a prisão, porque um espírito, como nós somos, imagem e semelhança de um Criador como Deus, jamais poderíamos nos limitar apenas a essa experiência. Porque quando ele disse, segundo como resposta feita por Allan Kardec, que o espírito é um ser inteligente da criação, que habita todo o universo, ele dizia exatamente isso. E por que eu estou preso a esse corpo? Porque eu ainda não conheço a verdade. Daí ele ter dito também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que eu estou preso a essa condição? Por que eu estou preso a essa família, muitas vezes essa experiência, porque eu ainda não sei lidar com a verdade. Não é a verdade que se contrapõe, ou aquela que tem como objeto ser indiferente da mentira, mas a verdade que é o conhecimento de si mesmo. A partir do instante que eu tiver o conhecimento daquilo que verdadeiramente eu sou, ter mais ou menos uma ideia de onde vim, como estou e para onde vou, eu vou me fortalecendo com essas condições, essas prerrogativas, e consequentemente eu vou me tornando cada vez mais uma pessoa que terei a grande chance de encontrar essa tão sonhada felicidade. Mais adiante, Allan Kardec, na pergunta 922, continuando ainda, interrogando os espíritos, ele diz: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Aquilo que eu falei agora, o que pode tornar uma pessoa feliz, pode não tornar outra. Isso depende de cada um. É a condição, ou seja, como ela para nós uma coisa relativa, isso vai de encontro a cada realidade, a cada pensamento, a cada experiência. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça do outro. E foi o que nós falamos. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Olha o que os espíritos nos respondem. Com relação à vida material, a felicidade é a posse do necessário. Será que nós queremos apenas o necessário? Esse necessário não seria o pão nosso de cada dia? Mas esse pão que Jesus falou, não é o pão que alimenta apenas o corpo, não é apenas o pão que alimenta como condição nutritiva a alma, mas esse pão é o conhecimento. Que cada dia eu acorde tendo conhecimento do que sou, dos meus problemas, das minhas dificuldades, para que eu possa ser uma pessoa, consequentemente, feliz. Então, com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, veja que a felicidade tem aí duas maneiras de ser vista. Através da posse, que é a felicidade, no caso aí, do entendimento, mas ele fala também de uma consciência tranquila. O que é uma consciência tranquila? É você estar em paz consigo mesmo. Porque muitas vezes nós nos entregamos muito ao julgamento alheio, né? Muitas vezes nós entregamos aos viés da própria sociedade, né? O convencionalismo social, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Eu estava me lembrando, eu digo, como a humanidade não vê o passar do tempo. Há 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos quase nada do que seja essa modernidade. Nós não tínhamos um televisor, nós não tínhamos um telefone, nós não tínhamos um aparelho de ar-condicionado, nós não tínhamos carro. E nós éramos pessoas infelizes? Não. Então veja que ele fala exatamente a posse do necessário. Talvez essa infelicidade, essa insegurança, essa incerteza que eu
traga dentro de mim, será que não é decorrente da ambição? De querer coisas que muitas vezes não são tão importantes para nós? Veja que isso precisa ser visto e ser feita uma reflexão, para que a gente possa ter uma ideia do que seja isso e como nós estamos diante de tudo isso. Então, quando um espírito reencarna, aí vem exatamente o processo da reencarnação. O que é que faz um espírito voltar para continuar a sua jornada? Só ele sendo reprovado. No caso, os espíritos que vêm com as suas reencarnações voltadas para experiências como as provas e como as expiações. Por exemplo, se numa experiência passada eu não me dei bem em alguns quesitos que foi proposto para que eu pudesse desenvolver os meus potenciais, consequentemente, isso vai ficar como uma pendência. Não é Deus, não são os espíritos que vão apenas nos obrigar. Por isso que ele diz, Deus vos impõe a reencarnação, porque, gente, só voltando para o lugar, ou estando novamente no lugar aonde eu cometi os meus erros, é que eu posso retificar os meus erros. Por isso que a experiência familiar é a mais importante que existe como projeto de evolução nossa. Aí Chico ter dito, nasceste na família que escolhesse e ocupas o corpo necessário para a tua experiência evolutiva. Então, se você tem dificuldade para entender as suas relações, principalmente essas que são tão estreitas como as relações familiares, talvez seja a experiência mais importante que você esteja vivendo. Muitas vezes é um filho difícil, é um parceiro ou um companheiro complicado. Será que ele não é exatamente a minha prova? Com certeza tem alguma coisa a ver. E aí eu pergunto, como é que um aluno se comporta diante de uma prova quando ele não sabe do conteúdo? Ou será que o conteúdo não foi ensinado? Vocês conhecem algum sistema educacional que aplica provas sem ter dado a aula sobre o assunto? Nenhum, porque seria uma injustiça. Como é que eu posso submeter um aluno a uma prova de um conteúdo que não foi ensinado? Então, todas as minhas provas, com certeza, eles foram conteúdos que consequentemente, fizeram parte e fazem parte da minha vida. Por isso que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições. Então, grande parte do que eu hoje estou sofrendo como consequência, o que me traz esses momentos infelizes, talvez sejam erros que eu cometi. Não só nessa existência, como pode ter sido em existências passadas. Mas isso está existindo na minha vida com o objetivo de quê? De fazer com que eu consiga romper essa barreira e buscar aquilo que eu procuro, que é a felicidade. Por isso que ele diz, dentro de nós, o passado fala mais alto. Tudo que nós vivemos, de alguma forma, está voltado para o nosso passado. Consequentemente, isso muitas vezes nos atormenta tanto. Por quê? Porque se o processo evolutivo, se eu estou em crescimento moral, se é que eu posso assim considerar, ontem eu era menos do que sou hoje, amanhã serei mais do que sou, e assim a gente vai sequencialmente viver nas nossas experiências. Entendeu? Então, essa felicidade, esse estado, quando você procura esta felicidade e, consequentemente, você muitas vezes não encontra, é porque talvez você não esteja buscando no lugar certo, no momento certo, ou na experiência certa. Porque muitos de nós entregam as nossas felicidades a coisas tão pequenas, tão supérfluas. Tem uma experiência muito comum, que é o apego às coisas materiais. Eu sou feliz porque eu tenho uma casa para morar, eu sou feliz porque eu tenho um carro. Então, vamos supor que um homem, uma pessoa que gosta muito de carro, e ele tem esse carro como o único objeto da sua felicidade. Quantos são assim? E ele cuida, ele zela, ele tem mais amor ao carro do que à própria família, porque, consequentemente, aquilo é o que, para ele, justifica ser a sua felicidade. E um dia ele bota esse carro na rua e alguém vê aquele carro tão bonito, tão brilhoso e começa a arriscar.
e quando ele vê aquilo, ele se sente mal e adoece, porque a pessoa não riscou o carro, riscou indiretamente a ele, porque a felicidade que ele tinha pelo carro estava dentro dele. Veja como as pessoas muitas vezes se doam a coisas tão pequenas que são motivo de felicidade. Existe uma aldeia lá no Polo, que é constituída por mongóis, e o repórter foi perguntar a eles o que era infelicidade, e eles não sabem. Tudo para eles é motivo de felicidade, é uma condição de vida. Por isso que eu digo, a felicidade é uma prerrogativa, uma condição da individualidade de cada um de nós, né? Então, lá no Evangelho, como nós falamos, segundo o Espiritismo, está, de fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições suficientes para se obter felicidade. E a gente muitas vezes acha que para ser feliz tem que ter isso. Aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e decepções, donde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e reparações, como nós vimos, e que a felicidade não é deste mundo. Mais uma vez, estamos aqui repetindo o que foi mostrado anteriormente. Do livro Renovando Atitudes, esse livro, com certeza, ele traz muitas informações acerca do que seja a felicidade, e no capítulo que tem como título Ser Feliz, que é exatamente o que nós estamos aqui expondo, ele diz assim: assim, pois, aqueles que dizem ser a terra a única morada do homem, olha a advertência que eles fazem. Isso é o Espírito Hamed, nos trazendo o que seja a felicidade, ou ser feliz. Então, a terra será a única morada do homem. Porque, gente, não teríamos como entender como a vida, democraticamente, ela é tão diferente para nós. Será que eu estou no lugar certo? Se Deus não errou em nenhum momento, se a obra de Deus é produto da sua divina misericórdia, se Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, se Ele é onipresente, Ele está presente em tudo, se Ele tem na sua soberania a bondade e o amor, o que é que falta na minha vida? Será que esse Deus está tão longe de mim? Porque a gente tem como condição e como prerrogativa buscar sempre esse Deus fora. Todas as vezes que nós pensamos em Deus, olhamos para o céu. Se você quiser encontrar Deus, se encontre, porque Deus está dentro de cada um de nós. É como se Deus fosse o grande oceano e nós fôssemos a gota que compõe esse oceano. E por que é que eu não encontro esse Deus? Porque eu vivo longe dele. Ele está a cada momento nos dando a certeza da sua presença. Porque a própria vida, ela é um presente de Deus, independente de como seja a sua vida. Porque uma mãe que chora pela perda do seu filho, independente dela ser católica, evangélica, espírita, ela sente a mesma dor que a outra sente. Porque é uma perda, consequentemente, que nós estamos ali naquele momento registrando. Mas se ela tiver uma noção mais elaborada, por isso que o próprio Jesus disse: ainda hoje estarei com meu Pai e pedirei um novo Consolador, que não virá mais na forma de espírito nem de homem, mas através das palavras. Por isso que eu digo, muito mais importante do que a palavra do Espírito é o Espírito da palavra. É a condição de você entender e como você deve entender. Então, aquela mãe que tem uma noção da reencarnação e sabe que a vida não cessa naquele instante, que ela está diante de uma condição totalmente transitória, ela sofre, claro, mas ela tem uma compreensão bem diferente. E ela, a partir desse instante, ela vai perceber, como nós devemos perceber, que o amor não morre e que o amor é para sempre. Uma vez amando, nunca mais deixaremos de amar. Isso é uma
coisa que muitas vezes tem sido tão difícil da gente entender. Por quê? Porque nós sempre amamos dentro de uma condição em que aquilo que é objeto do nosso amor nos pertence, quando nada pertence ao homem a não ser a sua própria essência, a sua individualidade, a sua própria história. Cada um de nós está aqui compondo o cenário da sua própria vida. Terminado essa experiência, todos aqueles que participaram da nossa vida vão receber a nossa gratidão por ter nos ajudado a apresentar essa peça, que é a peça da existência humana aqui na Terra, mas nós vamos embora levando conosco aquilo que é unicamente nosso, que somos, que é a nossa essência. Por isso que eu sempre digo, se você não gosta de você, é melhor você começar a se entender, porque você chegou só, está só e vai partir só. Então, todos os meus problemas, eles são dentro de uma condição que é exatamente aquilo que eu sou, como eu penso e como eu procuro agir. Então, no livro, como eu disse, Renovando Atitudes, ele diz assim: assim, pois, aqueles que dizem ser a terra a única morada do homem e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau de felicidade, é aquilo que a gente falou, a felicidade absoluta. Ela não existe. Por quê? Porque a própria condição do planeta em que nós estamos, ele não nos dá essa certeza, e muito menos essa possibilidade de sermos plenamente felizes. Por quê? Porque é um mundo ainda de provas. E vocês sabem que uma prova tanto pode nos trazer alegria, como pode nos trazer tristeza. Depende da forma como a gente se comporta diante da prova. Daquela matéria, tem matéria que a gente tem uma facilidade enorme de desenvolver o conhecimento através dela, outras a gente tem dificuldade. Por isso que nós estamos sempre nos submetendo. E quando a gente, por uma desobediência natural, resiste às provas, então vem as reparações. É quando a gente tem que pagar de uma maneira muito mais objetiva o mal que a gente praticou. Não como castigo, mas como uma necessidade pedagógica. Isso também tem tudo a ver com o nosso propósito, com o nosso objetivo. E ele mais além diz: as estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de conhecimento íntimo. Veja que a felicidade é um processo de construção e gradual. Para que amanhã eu seja feliz, é preciso que eu comece a plantar a felicidade hoje. E essa felicidade, com certeza, ela vai estar sempre cobrando de nós as atitudes e o comportamento, principalmente a nossa harmonia. Então, as estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada por etapas. É muito interessante essa condição das etapas. Vocês já notaram que a vida ela é permeada por etapas, né? Nós começamos, como eu sempre digo, na primavera da vida, né? Onde tudo é beleza, tudo é contemplação, alegria, porque é o começo, tudo se pode. Depois nós passamos para a estação das conquistas, dos sonhos, que é o verão da vida, é o sol, né? É a alegria, são os sonhos, mas daqui a pouco a gente é surpreendido pelo outono, que é o cair das folhas, é quando começam a aparecer as rugas, a idade já não corresponde à vontade, começamos a ser um pouco diferente, para nos prepararmos para chegar à estação mais importante e menos prestigiada por nós, que é o inverno da vida. O que é o inverno? O inverno é reclusão. O inverno é uma estação onde as pessoas procuram muito se afastar, ou são obrigadas a se afastar. Mas o que é que eu digo sempre, gente? Daqui a pouco, tudo começa de novo, e vem a primavera. Então, depois do inverno, vem a primavera. Então, a vida ela é um processo cíclico, e essas etapas, elas se completam à medida que nós vamos com elas tirando, e delas tirando o aprendizado necessário para buscar essa tão sonhada felicidade. Então, como nós estamos embrenhados ou envolvidos nesse projeto
de idas e vindas, chegará um dia que não vai ser mais preciso, onde receberemos o certificado de conclusão plena, e aí seremos pessoas plenamente felizes, que é a felicidade absoluta. E ele ainda continua: nosso principal objetivo é progredir espiritualmente. E a gente tem feito isso? Será que o nosso propósito aqui é progredir espiritualmente? Será que nós não somos muito mais materialistas? Onde é que estão os nossos valores? Estão dentro de nós ou fora de nós? E ao mesmo tempo tomar consciência de que nos momentos felizes ou infelizes de nossas vidas, são resultado direto das atitudes, distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do caminho. Então, tudo está na maneira como nós acreditamos e como fazemos. Então, é uma coisa completamente fora de propósito você dizer que é feliz porque depende do outro. Nunca procure essa felicidade no outro, porque você não vai encontrar. Eu encontrei o amor da minha vida. Isso é um crime, se confessar. O amor da minha vida sou eu. O amor da minha vida sou eu, porque o meu amor me basta. Eu só procuro fora de mim o que falta dentro de mim. Se eu vivo à procura de um grande amor, é porque esse grande amor não existe em mim. Porque eu só vou para a tua casa porque eu não tenho onde morar. E as pessoas muitas vezes se pegam muito nisso. Não estou querendo dizer que a gente não deva compartilhar o amor. Uma coisa é compartilhar, outra coisa é vivenciar da forma como se vivencia, totalmente dependente. Isso é, com certeza, um dos motivos maiores de alguns momentos de infelicidade. Construímos castelos no ar. Olha a advertência que Hamed aqui nos faz. Construímos castelos no ar. Tem uma passagem muito bonita no livro Alquimia da Mente, de Hermínio Corrêa de Miranda, que ele diz que em determinado momento, em seus delírios, em seus sonhos, que ele se projeta para um determinado lugar e se vê diante de um grande castelo. Diz que tudo é exuberante, tudo belo, mas ele não se sente feliz. Por mais bonito que aquele lugar seja, por mais que ele possa lhe oferecer em termos de conforto, ele se sente extremamente incomodado e infeliz. E de repente ele olha para uma janela e vê lá num certo penhasco uma pequena casinha. E ele, com muito sacrifício, vai para essa casinha numa caminhada difícil. E ao entrar nessa casinha, ele se sente feliz. Ela não tem nada, mas ele parece encontrar tudo. Isso é exatamente o estado de consciência nosso. Quantas vezes nós estamos cheios de coisas, cheios de conquistas, e a gente não está feliz. E muitas vezes basta um estado de reflexão, de interiorização, de reencontro, para a gente encontrar essa felicidade. Por isso que ele fala tanto dela como uma individualidade, como uma conquista de cada um. E aqui ele diz: ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes, somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Olha a advertência que é feita. Ninguém pode fazer ninguém feliz. Ora, se eu sou uma pessoa que vivo à procura do meu eu, como é que eu posso entender o teu? Porque uma coisa é ser feliz, outra coisa é estar feliz. Ser é permanente, estar é transitório. Momentos de felicidade são muito comuns na nossa vida. Mas tudo passa, como disse o próprio Chico. Isso também vai passar. Então, por quê? Porque essa felicidade ela está agregada a um fator que a mantém dentro de um propósito, de uma condição que só você que sabe. Então, eu preciso entender o que é que verdadeiramente eu desejo, o que é que eu busco com essa felicidade. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes, somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Assim sendo, sucessos ou fracassos são subprodutos de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. Eu sempre costumo dizer que o pódio, ele não é fixo. Vivemos numa sociedade ou num mundo onde tudo é competição. Você veja que a criança, desde os seus primeiros anos de vida, até mesmo na escola, ela já começa a desenvolver uma competição. Meus amigos, Deus não nos criou para sermos melhores. Deus nos criou para sermos bons.
E o próprio Jesus ainda nos dá um alerta. Bom não sou eu, bom é meu Pai que está no céu. Veja que nem ele se arvorou do direito de ser bom, apesar de ter toda a sua grandeza exposta e entendida por nós, e talvez até mal entendida pela forma como nós o mandamos embora. E veja que isso muitas vezes, fustigamente de cada um. E quantos de nós fica esperando que alguém nos delegue esse poder ou essa condição de sermos felizes? Ou você vai buscar aonde ela está, ou nunca você vai a encontrar. Então, nós entendemos que como é difícil, né, você encontrar essa tão sonhada e tão proclamada e esperada felicidade. Aí você vai dizer, bem, depois de tudo isso, eu estou me tornando uma pessoa até de certa forma pessimista, porque leva a entender que eu nunca vou ser feliz. Claro, gente, a jornada é longa, mas todos nós temos um caminho a percorrer. Quando nós fomos criados na condição de espírito simples e ignorante, simples porque nós somos únicos, não existe dois eu, nem dois você. Olha que condição fantástica Deus nos dá. E aí vem a segunda condição, que é também de uma maneira extremamente evolutiva, que é o livre-arbítrio, a livre escolha. E cada um vai escolher aquilo que lhe convém, ou aquilo que lhe faz uma pessoa melhor. Mas aí nós mergulhamos em todos esses meandros da vida. Porque, na realidade, a melhor maneira de ser feliz é fazer o outro feliz. O verdadeiro sentido da felicidade é buscar sempre o outro para que ele possa ser o instrumento da sua felicidade. Por isso que eu digo, a caridade, ela começa em você, para com você, porque você não pode dar aquilo que você não tem. Você jamais poderá disponibilizar de algo que você não possui. Então, ao longo da jornada evolutiva, o espírito ele vai amealhando aqui e acolá as suas conquistas. Por isso que o próprio Jesus pediu que nós não julgássemos um ao outro. Não julgar, por quê? Se é o que nós mais fazemos. Porque nós estamos todos dentro de um mesmo projeto. Todos nós estamos dentro de uma mesma proposta. E quando ele fala em ajudar ou amar o próximo como a si mesmo, e ele ainda joga uma pegadinha, dizendo assim, não fazer ao próximo o que o próximo poderia fazer a você. Não fazer o mal, quando esse mal você não gostaria dele ser vítima. E tem uma passagem muito interessante de Jesus, quando ele se encontra com Pedro, e pergunta 3 vezes, Pedro, tu me ama? E Pedro responde, claro que te amo. Mas Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Por que essa insistência? E ele calou. Passado o tempo, quantas e quantas vezes Pedro vacilou com relação a este amor? Conta-nos, numa das obras de Chico Xavier, que na casa do caminho Pedro atendia aqueles que ali buscavam o auxílio, como se fosse, no momento presente, uma casa espírita. Em determinado momento, já no final de uma tarde, João vai até Pedro e diz, Pedro, ainda tem uma pessoa para ser atendida. Ele disse, eu não vou atender porque eu estou muito cansado. Mas Pedro, esse homem chegou aqui desde as primeiras horas da manhã, e você não vai atender? Não, porque eu não tenho condições, eu estou cansado. Quem é esse homem? Não, ele deve ser um desses portadores da lepra, porque ele está com uma túnica escondendo todo o rosto, mas ele precisa de ajuda, Pedro. Depois de muita insistência, é que Pedro atende. E quando ele entra, que baixa a túnica, era Jesus. E olha para Pedro e diz, Pedro, eu não te pedi, Pedro. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. É muito fácil me amar, Pedro. Mas eu não vim aqui para ser amado.
Eu vim aqui para ensinar o amor. Consequentemente, isso vai dar um sentido do que seja ser amado. Tem uma outra passagem muito interessante, que é de um abrigo que era comandado por 3 frades, e todas as manhãs, às 5 horas, eles abriam o portão para atender aqueles pobres que ali adentravam. Cada dia era um deles que fazia essa tarefa. Mas tinha um que todas as noites ele rezava pedindo para um dia ter um encontro com Jesus. E ele insistia nas suas orações, nas suas preces. Mestre Jesus, eu queria tanto estar contigo. E por ironia do destino, a grandeza dele, numa daquelas manhãs ele acorda e olha Jesus ao seu lado. Mas quando ele olha para Jesus, o sino bate exatamente no dia que ele tem que ir abrir o portão para os pobres entrarem. E ele diz a si mesmo, não pode. Esperei a vida toda para estar com Jesus, exatamente no dia que Jesus vem, eu vou ter que sair, não vou poder nem sequer conversar com ele, e vou ter que abrir o portão. Mas naquele solilóquio, naquela dúvida, ele realmente decidiu, certo? E foi lá abrir o portão. Os pobres entraram, ele atendeu todos, mas o seu sentimento, o seu pensamento não saía do Cristo. E ele, muito triste, no final do dia, foi para o seu quarto se recolher. Quando ele chegou lá, Jesus estava. E aí ele disse, mestre, você ficou? Ele disse, por que você foi? Porque se você tivesse ficado, quem teria ido? Era eu. Então esse aqui é o momento. Isso é que representa a felicidade. Não é uma condicional. A gente não pode negociar coisas que não fazem parte do negócio. Se você quer ser bom, comece a ser bom para você. A maior de todas as caridades começa dentro de você. A partir do instante que você começar a construir essa felicidade, verificando que a dor nada mais é do que um dispositivo de alerta para as coisas que muitas vezes fazemos e não devemos. Porque a dor está vinculada exatamente aos nossos excessos. Aonde está o teu abuso, está a tua dor. E ela vem exatamente assinalar para cada um de nós o que nós estamos fazendo de nossas vidas. Não só no aspecto físico, como também no aspecto espiritual. E aí você vai entender o que significa esses limites. Porque a lei de Deus, ela está na consciência de cada um de nós. E essa consciência, ela nem sabe do poder que ela tem, por ser portadora de uma lei tão sublime como é a lei de Deus. E nós levamos isso muitas vezes sem darmos conta da importância que é. Porque é exatamente isso que os Espíritos afirmaram. Uma inteligência suprema, uma causa. Então dá a entender que uma inteligência é uma coisa dinâmica, não é uma coisa estática. A inteligência é que move todo o projeto da vida, que é a capacidade de empreender, de compreender no processo de ensino e aprendizagem. E a causa, então a vida não é um acaso, como muitos pensam. Por que eu estou passando por isso? Por que eu não encontro a minha felicidade? Porque eu estou exatamente vivendo os abusos da vida. E, consequentemente, a dor assinala para mim um processo de mudança interior. Mas eu não despertei. Ao invés de eu entender o sinal, eu me revoltei e comecei criando o meu próprio inferno interior. O que é que uma dor precisa de compreensão? Por quê? Porque a medicina, ela não cura. Nenhum médico tem o poder de curar ninguém. O processo de cura está dentro de cada um de nós. Porque tudo é produto de uma mente que pensa, é uma inteligência. Então, se eu penso, eu tenho que assumir os meus pensamentos, porque eles se transformarão em atitude, e essas atitudes vão me dar amanhã uma resposta que talvez eu não espere. Por isso que ele fala das causas atuais e das causas anteriores da aflição. Por que é que essa criança nasceu já trazendo
uma marca tão difícil para um processo de felicidade? Por que é que pessoas já nascem, né, trazendo deformidades, sejam físicas, sejam mentais? Será que isso é um castigo de Deus? Será que não foi ela, talvez até num momento de felicidade, tenha optado por passar por essa experiência, para se libertar dos seus próprios fantasmas, para sair, muitas vezes, da sombra e encontrar a luz? Você é a luz que brilha a vossa luz. Mas essa luz não sou eu, e nem eu tenho ela. Essa luz é divina. Eu é que tenho que fazer com que ela brilhe. Como é que eu faço para que essa luz brilhe? Para que essa luz seja, amanhã, aquela que vai me conduzir pelos meus caminhos em busca da minha felicidade? É criar um campo, uma energia. Nenhuma fonte luminosa, ela pode permanecer no seu estado de luminosidade ou de radiação de luz, se não tiver uma energia que alimente. Todos nós sabemos disso. Então, qual é a energia que alimenta a minha felicidade? A minha condição de viver com a consciência tranquila e com a posse do necessário. Todas as vezes que eu me arvorar, ou me sentir no direito de possuir aquilo que talvez eu pense ser as minhas maiores ou as mais importantes aquisições, eu vou ter que pagar um preço, porque os limites vão ser estabelecidos. Quanto mais você tem, mais você vai ter que responder pelo que você tem. Agora, quando você adquire o conhecimento, quando você se assenhora de si, essas coisas começam também a ter um outro sentido. Então, o pecado para um pecador não é nada. Mas o pecado para aquele que não peca tem um sentido muito maior. Por quê? Porque à medida que eu te dou, eu posso te cobrar. O professor, ele cobra do aluno à medida que ele vai ensinando. Por isso que lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele dizia, a cada minuto, dos 4 cantos da terra, partem os viajores demandando o país da morte. Onde albergar tamanha caravana? Para onde é que eu vou quando daqui partir? Para onde você vai? Você já pensou nisso? Imagine se todos fossem para um mesmo lugar, como algumas crenças ou religiões pensam ou defendem. Claro que não, gente. A vida continua. Se eu sair daqui levando felicidade, essa felicidade com certeza será a continuação da minha história. Porque é uma conquista que eu, com certeza, trago dentro de mim. É como eu sempre digo, um homem leva um cavalo para beber água, a humanidade não obriga se ele não quiser. Ninguém pode mover uma consciência. Por mais que um professor, por mais que um educador, ele ame o seu educando, por mais que um mestre ame o seu discípulo, ele não tem o poder de transformá-lo. Por isso que eu sempre digo, não acredite em qualquer religião que diga que vai lhe converter. Você precisa se convencer, porque a conversão é uma condição em que você se entrega à vontade e o desejo do outro, sem ter razão. Porque fé verdadeira é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade, já dizia Allan Kardec. O que é a razão? É o conhecimento. A capacidade de entender por que eu estou sofrendo, por que essa dor existe, o que eu preciso aprender com isso, e qual o sentido da vida se não buscar a felicidade, e saber de maneira muito objetiva e consciente de que a felicidade não é deste mundo. Agora eu entendo. Por quê? Porque eu não vivo no mundo em que devo viver, que é exatamente mergulhar na minha essência, no meu ser. Nós vivemos muito expostos às coisas do mundo, mas esse mundo não é tão verdadeiro como a gente pensa. Por quê? Porque ninguém pensa em mudar esse projeto Terra. Isso foi programado para que nós aqui ficássemos. O aluno, ele não pode mudar o conteúdo da escola. Ele é obrigado a seguir rigorosamente os conteúdos. Cada disciplina tem que ser vivenciada. Por isso que ele se submete às provas. Eu tenho que passar pelas minhas provas para que amanhã eu consiga, por vontade própria ou por
valor próprio, alcançar as minhas notas, para que eu não precise mais voltar. Quantos estão voltando, ou quantos voltaram? Quantas pessoas estão aí mergulhadas em sofrimentos, se achando vítima de uma coisa que não existe, para o pensamento dela e para a ideia dela. Mas tudo o que nos acontece tem um sentido para justificar o que está acontecendo, até mesmo a felicidade. Então a felicidade vai ser sempre essa busca que nós estamos cada vez mais empreendendo, mas é o único sentido da vida. Mas a felicidade, como eu digo, é um grande barco. Qual seria o leme para conduzir esse barco? O amor. Ninguém é feliz se não amar, porque o amor é a essência da própria vida. E se você olhar direitinho, a palavra amor, vida e felicidade, elas não têm seu antônimo. Qual é o contrário de felicidade? Infelicidade não. Infelicidade é a negação. O prefixo in significa negar. Ah, é tristeza. Não, o contrário de tristeza é alegria. Não existe o contrário de felicidade. A mesma coisa que não existe o contrário de vida. Não existe uma palavra que seja contrária à vida. Aí você vai dizer, não, morte é o contrário de nascer. Então, vida e felicidade são duas coisas que não deixarão nunca de existir como essência da vida de cada um de nós. Nós vivemos para ser felizes e somos felizes porque vivemos. Então, fica aqui a nossa mensagem e vamos trabalhar incessantemente em busca dessa felicidade, nos tornando pessoas melhores e mais conscientes daquilo que fazemos. E um dos grandes aliados do processo da felicidade é a doação, é o amor ao próximo. À medida que você ama, você passa a exercitar o amor dentro de você. Muita paz para todos e muito obrigado.